Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje eu quero chamar vocês a uma reflexão. Hoje eu convido vocês a lerem a Bíblia comigo. E a reflexão de hoje é sobre um vídeo da Andressa Urach. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é muito conhecida. Ela é uma prostituta, vamos dizer assim, porque ela mesma se chama de prostituta. E é uma criadora de conteúdo adulto. E ela é muito famosa há vários anos aqui no Brasil por falas polêmicas, por atitudes polêmicas, porque já aconteceu, pelas coisas já aconteceram na sua vida. Ela já quase morreu, né? Quem não se lembra da luta dela pela vida, né? Porque ela aplicou hidrogel nas coxas, ou foi no bubu, não me lembro. E ela quase morre, foi notícia no Brasil inteiro. A Andressa Urach, ela fez um vídeo há alguns dias atrás, alguns meses atrás, né? Acho que não faz muito tempo não. E esse vídeo é um daqueles vídeos que fica uma pessoa versus 25 pessoas ou 30 pessoas. E a gente já fez análise sobre o vídeo desse, que foi a Martina versus 25 conservadores, né? Que no caso o nome era uma criadora de conteúdo adulto versus 25 conservadores. Tá. O nome do vídeo que a Andressa Urach fez foi Andressa Urach, o nome dela mesma, Andressa Urach versus 26 cristãos. Tá? E da mesma forma como no vídeo da Martina, que a gente fez análise, que ali era uma criadora de conteúdo adulto versus 25 cristãos, a gente viu a forma que os cristãos trataram ela e a forma que ela tratou os cristãos, ela não sendo uma cristã, né? Ela não acreditando necessariamente em Deus, mas a forma que ela trata os cristãos e os cristãos tratam ela, tá? No caso do vídeo de hoje, a Andressa, ela aconteceu coisas piores do que aquele vídeo da Martina, tá? E o pior que agora é 25 cristãos. Lá o nome era conservadores e aqui é cristãos. Nesse vídeo, a Martina, ela fala muito sobre graça. Que ela está sob a graça, que Jesus é graça, que Deus é graça, e ela estava salva pela graça. E os cristãos não aceitando o que a Martina falava, falando, olha, você fala de graça, mas você faz isso, você faz aquilo, você prostituta e quer pregar o evangelho, isso não pode. Pessoal, é um vídeo muito longo, é mais de 1 hora, é quase 2 horas de vídeo. Tá? Geralmente esses vídeos, assim, uma pessoa versus 25 pessoas demoram mesmo. O que eu quero dizer a vocês que a atitude desse vídeo com ela, dos cristãos, foram piores do que com a Martina. E isso caracteriza os evangélicos, os cristãos, vamos dizer assim, entre aspas, de hoje, tá? E atitudes como dessas pessoas, tratando a Andressa como uma pessoa horrenda, como uma das piores pessoas do mundo, pelo fato dela ser uma prostituta e pelo fato dela dizer que prega o evangelho sem parar de sair da prostituição. Ficaram eles muito raivados, tratando ela muito mal e tendo palavras e atitudes que o cristão não pode ter. O que eu quero dizer a você aqui e chamar você a leitura é ler, ou convida você a ler, tá? O livro de Romanos, não, o livro de Atos, tá? O livro de Atos.
Tá ok? Livro de Atos, capítulo 10. Eu tô com a minha Bíblia aqui. E hoje eu não tô com a Bíblia pequena, eu tô com a King James. Tô com a King James de 1611. Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, o verso 34. Diz assim, Atos capítulo 10, verso 34, diz assim: Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Olha só. É o verso 34 e o 35, que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro falando especificamente de Cornélio, né? Cornélio, que era um romano. E eu quero dizer a você que como a gente que é cristão, que acredita em Jesus Cristo como seu único Salvador, tem que chegar e abordar uma pessoa, ou não abordar, mas falar de Deus para essa pessoa. Como que a gente tem que fazer isso? Bom, no caso desses 27 cristãos, 26 ou 27, não me lembro, que tiveram alguns minutos para falar e pregar ali, né, debater com a Andressa, eles fizeram o que Deus não faz, que é a acepção de pessoas. O que Pedro diz aqui, Deus não faz acepção de pessoas, eles fizeram, os cristãos fazem muita acepção de pessoas. O grande erro dos cristãos, dos evangélicos, vamos dizer assim, da igreja evangélica, do sistema evangélico, é fazer acepção de pessoas. Não sei se você já foi evangélico, se você já foi um cristão, se você já foi um católico, ou então se você é um católico, se você é um crente, se você é um protestante, se você é um luterano, um calvinista, eu quero dizer a você, você já passou por acepção pelos seus líderes ou então por pessoas da sua igreja? Você já se sentiu excluído pela sua forma de ser, ou então pela sua forma de falar, ou então pela sua questão social, pelo seu trabalho? Você já se sentiu excluído nesse sistema que você está, ou que você já esteve? Bom, quando eu pergunto isso a alguma pessoa, 10 de 10 já falaram que já passaram por alguma acepção, por alguma humilhação, ou por ser deixado para trás por algum momento, por alguma coisa. E esse é o grande erro do sistema evangélico. O grande erro do sistema religioso é fazer acepção de pessoas. Bom, sobre o caso da Andressa, que ela diz que prega o evangelho, que fala de Deus e que o que ela faz, que é o conteúdo adulto que ela faz, ela diz que é errado, mas ela não se tem como culpada por fazer os homens acessarem o canal dela lá e pagarem para acessar o canal dela e usar, né, aquele canal dela ali para proveito próprio, vamos dizer assim. Ela não se diz culpada porque ela faz aquilo ali para ganhar dinheiro, e que você, eu, qualquer um de nós
somos culpados e temos que assumir as nossas culpas e não botar culpa no outro. Bom, isso é certo, isso é verdade. Nós somos culpados. Se eu entrar num canal adulto, eu sou culpado. Realmente, eu sou culpado. Mas ela, e que eu acho que ela ainda não entendeu, porque ela fala isso e algumas pessoas falaram isso, mas de uma forma muito grosseira, é que quando você tem Cristo, quando você recebe o Evangelho no seu peito, você faz algumas mudanças na sua vida. Como está escrito no livro de Romanos, capítulo 6. Vamos ler o livro de Romanos. Vamos ler aqui Romanos, capítulo 6, verso 1 e 2. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que haja graça para nos abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Entenderam, pessoal? Vocês estão com a Bíblia aí na mão? Se não, vou repetir. O que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa nos abundar? De forma alguma, porque nós que estamos mortos para o pecado viveremos ainda nele. Então, quando você aceita Cristo, quando você tem Jesus Cristo, você aceita Ele no seu coração e nos seus pensamentos, automaticamente você vai mudando o seu jeito de agir. Se você trabalhava com roubos, se você era um ladrão, você vai automaticamente parar com isso. Porque você vai seguir os mandamentos de Deus. Se você é um adúltero, você vai parar com o adultério. Se você é uma pessoa que só sabe mentir, você vai se policiar para não mentir ou mentir menos ainda. Mas você vai se policiar para mudar. Então, isso a Andressa, eu entendi que ela ainda não entendeu, mas eu digo que o momento de pregar o Evangelho a Andressa não é julgando, não é falando nela, fazendo que ela seja humilhada como ela foi. E simplesmente com amor, com carinho, com muito ouvido, porque pessoas como a Andressa, ela quer falar, ela tem desejo de falar, e a pessoa que vai pregar o Evangelho para ela tem que saber ouvir, tem que entender o que a mente dela está dizendo, o que a mente dela fala é o que o coração dela está cheio. Infelizmente, os cristãos não sabem falar com pessoas como a Andressa. Fazem acepção. Uma mulher que já disse que a gravação do conteúdo adulto dela, quem faz é o filho. Cara, isso é uma abominação. Todo mundo sabe disso. Uma mulher que tem vontade de fazer conteúdo sexual com seu pai, já disse que vai fazer conteúdo sexual com o seu pai. Cara, isso é uma abominação. Mas se você vê ainda o que aconteceu com a Andressa Urach, você vê que ela é uma mulher muito sofredora. Você ver que ela saiu de estupros quando era criança. Você ver que ela necessita de uma pessoa falando verdadeiramente o Evangelho de forma mansa.
ouvindo ela e falando do evangelho para ela de forma mansa. Uma mulher que só fala absurdos na ótica cristã, na ótica bíblica, na ótica da realmente bíblica, ela só fala absurdos. Mas não é a forma de falar para ela, não é a forma de ajudar ela, falando do evangelho para ela, de Jesus para ela, porque ela mesmo diz e ela fala no vídeo muito bem de Jesus, muito bem dos evangelhos, ela entende o evangelho de forma parcial. Mas aí é o que ela diz, que ela tem ouvidos para ouvir. Então, o que falta é uma pessoa chegar na Andressa Urach e falar do verdadeiro evangelho e do que realmente é a graça. A graça do que está escrito em Romanos capítulo 6, verso 1 e 2, porque quem vê e quem tem a graça não pratica mais, ela abomina os seus atos errados. Mas a Andressa, eu vejo nela uma pessoa que está pedindo ajuda nos seus olhos. Ela está pedindo ajuda nos seus olhos, então esse vídeo me fez perceber que uma coisa que eu já sabia há muito tempo, uma coisa que eu já sei disso há muito tempo, que é a falta de empatia do sistema religioso e que o sistema religioso, a 90% dos cristãos, não abraça o seu amigo ou o seu inimigo, mas sim faz acepção. Então, você que é cristão, que está vendo esse vídeo agora, você não faça acepção. Se você tiver uma oportunidade de pregar o evangelho, de falar de Jesus para um mendigo, faça. Para uma prostituta, faça. Para um satanista que pedir para você falar sobre ele, e você automaticamente diz, ele é satanista, eu tenho medo. Não tenha medo. Se ele pediu, é porque ele quer ouvir. E fale. Se você foi chamado para pregar o evangelho que eu estou dizendo não é você pegar a Bíblia e sair de casa em casa, não. Falando de Deus, não. Não é isso. Não é só isso, quer dizer. Isso também, mas não é só isso. É você estar na roda de amigos e falar de Jesus. É você for comprar um pão e a atendente te der o pão e você, obrigado, fique com Deus. Deus abençoe. Tenha um excelente dia com Jesus. Essa é a forma de pregação do evangelho. Tá? E quando você tiver realmente com uma pessoa que já foi bandido, que já foi prostituta, que já foi hoje um satanista, ou que já foi alguma coisa de ruim e quer mudança, não faça acepção e pregue o verdadeiro evangelho, pregue o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João. Fale de Jesus para essa pessoa. E explique o que é evangelho. Eu vou fazer um vídeo explicando o que é a graça. Tá? Acho que vai ser o primeiro vídeo do nosso canal no ano de 2026. Acho que o primeiro vídeo do ano de 2026 vai ser o que é a graça. O que é a graça? Então, ela fala de graça, mas ela ainda não entendeu o que é a graça, mas ela vai entender, porque eu acredito que Deus vai chamar uma pessoa para falar para ela o que é a graça. Mas para isso, ela me remete muito a uma pessoa que ainda faz pactos satânicos. Falando de verdade para vocês, ela me remete muito, eu acredito que ela ainda faz pactos a pombagira, a pessoas
a Pai de Santos, a entidades satânicas. Ela me parece que ela ainda faz isso. Então ela tem que deixar. E isso, se ela faz isso ainda e da fala de Deus, é muito ruim. É muito ruim. E eu acredito que ela tem oportunidade ainda de parar de fazer esses pactos, se ela ainda faz ainda pactos com Pombagira, porque ela diz isso, tá? Ela diz que já fez muito isso, ela diz que já fez muito pacto com Satanás e tal, então se ela ainda faz isso. E a André Surak, ela tem ela não gosta nem muito de falar com cristãos e de ir para a igreja, porque quando ela se arrependeu do que fez de errado, ela procurou uma igreja e caiu ainda numa prisão mental, que é a Igreja Universal. Com todo respeito, meus irmãos, amigos que são da Universal, mas ela foi para a Universal e lá ela foi roubada mais de 2 milhões de reais. Então ela tem raiva realmente das igrejas. E ela tá certa. Porque se ela voltar agora para Mundial, vai perder não 2, mas 4. Porque se ela voltar agora para uma assembleia dessas aí, como do Agenoduque, ou então de umas congregações aí, como a congregação cristã, como a congregação cristã, não, como a quadrangular, como batistas aí que eu vejo, ela vai perder não 2, mas 4, 5, 6, 8 e o resto todinho do dinheiro dela. Então é por isso que ela não quer falar com os religiosos cristãos que só sabem fazer exceção, porque as igrejas só sabem fazer exceção, porque ela foi muito bem recebida pela Universal, mas quando ela perdeu dinheiro, quando ela deu mais de 2 milhões, a Universal olhou ela de forma diferente e ela viu isso. E aí percebeu que foi roubada, que foi vítima de estelionato. Então, quando a gente vai falar com uma pessoa, temos que procurar saber quem é essa pessoa. A Andressa já passou por igrejas e viu o lado ruim do sistema religioso. Então, temos que saber falar com pessoas. Temos que saber como falar com nossos irmãos. E não fazer acepção. Porque eu sempre uso o exemplo de Manassés, como eu fiz no vídeo passado, Manassés e Nabucodonosor. Manassés foi um grande juiz, foi um grande rei, e que só fazia coisa errada, perdeu seu reinado, foi preso e na prisão fez o que? Se arrependeu. E Deus pegou ele e colocou de novo no reinado. E ele só fez coisas ruins. Matou filho, sacrificou filho a Moloque, sacrificou seus filhos e todo Israel da época ali para deuses pagãos. E mesmo assim Deus perdoou. Nabucodonosor matou metade do antigo Israel, tomou várias crianças ali para ser servos, no caso dele é Daniel e seus amigos. E teve visão ainda da nova ordem mundial que viria. Deus usou ele e ele foi ruim para Deus. Deus tirou ele do reinado dele e botou ele para ser um animal, vamos dizer assim, por 7 anos. E aí ele vê um dia, olha para cima e diz: Senhor, realmente tu és o Deus criador e verdadeiro. Aí ele volta, deixa de ser animal, tira Deus ele de ser animal e volta para o reinado. E aí ele fica realmente sendo cristão. E Daniel realmente fica com mais moral ali em Babilônia. Então, se Deus, ele
abençoa Nabucodonosor, abençoa e perdoa Manassés e Nabucodonosor. Por que que ele não vai abençoar você, não vai perdoar você, não vai perdoar a Andressa? Então não faça acepção com ninguém. Seja realmente um cristão como Jesus. Pregava para prostitutas, pregava para fariseus, pregava para publicanos e pregava para todos que quiseram ouvir ele. Então, muito obrigado se você chegou até aqui. Essa reflexão fica para a igreja, para vocês que são de sistema religioso, tá? Muito obrigado, se inscreva no canal, se vocês não são inscritos, rumo a 400, já são 381 inscritos, então rumo a 400 nós estamos, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo e comente, dê sugestões para mais vídeos, tá? Façam perguntas e dê sugestões para mais vídeos, tá bom? Muito obrigado, valeu!